Isto é, Jesus, meus santos, quando isso ele disse, desejei ardentemente comer esta ceia convosco, ele se referia aqui primeiramente aos apóstolos. Então Jesus tem sede dessa intimidade com o coração sacerdotal. O quanto machuca, o quanto ofende, o quanto entristece ao coração de Jesus, corações sacerdotais frios, indiferentes a nosso Senhor, sacerdotes que não são adoradores, sacerdotes que não têm vida de oração, sacerdotes que não procuram ser zelosos no amor a nosso Senhor. E aqui, meus santos, nós, sacerdotes, precisamos rezar por nós e pelos nossos irmãos, mas vocês também, vocês precisam rezar para que nós, sacerdotes, possamos dar essa alegria a nosso Senhor. Ora, quando você ama alguém, você quer que aquela pessoa amada se alegre. Ora, se vocês católicos, se vocês leigos católicos sabem que muito alegra a Jesus um sacerdote adorador, vamos então rezar para que nós, sacerdotes, sejamos adoradores. Adote de alguma maneira os sacerdotes, alguns sacerdotes em particular, mas eu diria, adote os sacerdotes, reze por eles. Em cada missa, se comprometa naquele momento em que você estiver com Jesus, na intimidade do seu corpo, que você recebeu a Eucaristia, lembre-se dos sacerdotes, interceda por eles. E não tenha medo de dizer, padre, mas se eu rezar, eu já tenho algumas intenções particulares no meu coração. Se eu rezar pelos sacerdotes, é como que eu fosse diminuir, digamos assim, eu tenho uma quantidade, 1 quilo de graças, e eu tenho várias pessoas por quem rezar. Aí eu vou distribuir este quilo de graças. Se eu for rezar pelos sacerdotes do mundo inteiro, o 1 quilo de graças que eu tenho desaparece. Não, meu santinho, a lógica não é essa. A lógica é, você tem uma chama, e quer você acenda uma vela, quer você acenda 1000 velas, a chama é a mesma. Então, quando você recebe Jesus, você recebe o fogo do amor de Deus, e naquele momento queira acender outros corações com aquele mesmo amor. Então, além das suas intenções particulares, reze pelos sacerdotes, porque esta é a vontade de nosso Senhor, que nós sacerdotes sejamos adoradores. Repito, nós iremos rezar por nós e pelos outros sacerdotes, e consequentemente, quando um sacerdote for santo, o povo de Deus ganhará, e ganhará muito com isso. Então nós rezaremos por nós, mas vocês também vão rezar por nós. Nós iremos fazer reparação, e devemos fazer reparação pelas friezas cometidas por nós e pelos nossos irmãos sacerdotes, e vocês também farão reparação pelas missas celebradas sem zelo, pelas vidas sacerdotais vividas sem zelo, pelas comunhões feitas pelos sacerdotes sem zelo, livres de fazê-las em pecado mortal, mas também sem zelo, com indiferença, pela vivência sacerdotal sem fé no mistério que o sacerdote carrega. Então nós iremos de uma maneira particular, não apenas hoje, mas que hoje seja o início desta, digamos, vocação reparadora. Há um livro, Ensino Ieso, de um sacerdote americano, em que Jesus falava com ele de uma maneira particular, de uma maneira profundíssima, e que nosso Senhor a ele falava usando muitas vezes essa expressão de o meu coração eucarístico. E olha aqui em uma das orações
em que Jesus fala a este sacerdote, olha aqui o que Jesus diz a ele: tu alegraste, Jesus falando com este sacerdote, tu alegraste meu coração, permanecendo esse tempo em minha presença. A luz da minha face eucarística resplandeceu na tua alma, quando eu te aproximei do meu lado ferido. O sacerdote que foi rezar, Jesus disse: eu fiquei muito feliz, porque você é meu amigo, e você veio rezar, e quando você veio rezar, eu te aproximei do meu lado transpassado. Tu és sempre bem-vindo em minha presença. Imagine, que algo bonito, Jesus dizendo, e isso o sacerdote com as suas limitações, e Jesus diz: tu és sempre bem-vindo em minha presença, esta é a tua vocação, sacerdote adorador. Esta, meus santos, é a nossa vocação, não é apenas a vocação deste sacerdote em particular. Então a vocação do sacerdote não é, entenda aqui o que eu quero dizer apenas, não é apenas celebrar a missa, pregar o evangelho, ouvir as confissões, mas tornar isso fecundo na sua própria vida também, por meio da sua vida de oração, por meio da sua intimidade adoradora com nosso Senhor. Portanto, responde ao chamado de meu coração, adora-me. Imagine, meus santos, Jesus aqui está mendigando amor humano. Por quê? Porque Ele ama, não porque Ele precisa. Porque Ele quer que os seus sacerdotes sejam santos, como Ele mesmo vai dizer aqui, que Ele quer fazê-los faróis de santidade. E Ele diz: adora-me por seus irmãos sacerdotes, isto é, fazer uma adoração reparadora pelos sacerdotes que não adoram. Adora-me por seus irmãos sacerdotes que se esqueceram que eu lhes espero no sacramento do meu amor. Isto é, Jesus ali espera cada sacerdote. Imagine, meus santos, quanta alegria nós daremos a nosso Senhor se nós, por meio das nossas orações, vamos lá, se eu me tornar um sacerdote adorador, quanta alegria eu darei a Jesus, e quanta alegria vocês darão a Jesus, se vocês, por meio das suas orações, alcançarem outros sacerdotes adoradores. E se eu, com a minha oração, alcançar outros sacerdotes adoradores, e não porque a minha oração seja poderosa, e não porque a oração de vocês seja poderosa, mas porque Jesus quer se utilizar da nossa oração para conseguir outros sacerdotes adoradores. E continua Jesus: meu coração eucarístico transborda de amor pelos meus sacerdotes. Daria a cada um deles a graça que eu dei a João. João, que é o sacerdote, digamos, mais adorador, mais íntimo de nosso Senhor. Pois bem, Jesus diz: eu daria a cada sacerdote a graça que eu dei a João. Eu faria de meus sacerdotes faróis de santidade, transmitiria às suas línguas e às suas mãos as mesmas graças que derramei sobre os meus apóstolos no início da igreja. A reticência não é minha, isto é, a omissão não é minha, a culpa não é minha. Se eles não são assim, se vocês não são assim, é porque vocês não têm me procurado. Imagine, meus santos, em cada paróquia um Padre Pio. Imagine, um Padre Pio é um exemplo de um sacerdote joanino adorador. Imagine em cada paróquia um Curadás, um São João Maria Vianney. Imagine em cada paróquia um Dom Bosco. Mas é isso que nosso Senhor quer. Nosso Senhor não quer sacerdotes medíocres. Nosso Senhor quer sacerdotes cheios do amor de Deus, e que com a chama do seu coração, isto é, com a chama de Deus no coração do sacerdote, ele acenda outras chamas.
Mas, meus santos, como infelizmente existem muitos sacerdotes com os corações apagados, nosso Senhor também convida a vocês, leigos, por meio de suas orações, penitências e caridade, reacender os corações dos sacerdotes. E quanta alegria daremos a Jesus, porque daremos a Ele o presente que Ele quer receber. Imagine, quando nós damos um presente a alguém que ela não quer receber, ela recebe meio xoxinha, né? Mas quando nós damos a alguém o presente que ela quer receber, o sorriso vem de canto a canto. Pois bem, o presente que Jesus quer receber é sacerdotes adoradores, sacerdotes santos. O presente que Jesus quer receber, porque Ele, ao instituir o sacerdócio e a Eucaristia, Ele pensou em sacerdotes santos, para que administrassem santamente os seus santos mistérios, os seus santos sacramentos. E aí Ele se volta novamente para aquele sacerdote em particular e diz: tu diz sim, né? Jesus pede, né, que ele se dê em oração, e Jesus pede: diz sim. Aqui me lembra aquele diálogo de Jesus com Santa Teresa de Calcutá, quando ele pediu a ela também algo em particular, e Jesus disse: você vai me negar isso? Você vai dizer não a mim, teu esposo? Pois bem, Jesus aqui diz agora ao sacerdote: diz sim a mim, ser o Padre adorador da minha face eucarística e do meu sagrado coração, que está presente no sacramento do meu amor, e guarda pela companhia que aguarda pela companhia de um único sacerdote que me ame, que se ofereça comigo ao Pai como vítima reparadora. Meu Pai está triste pela frieza e indiferença com que eu sou tratado pelos sacerdotes. Meu Pai está triste pela frieza e indiferença com que eu sou tratado pelos sacerdotes. Os céus choram pelos pecados dos meus sacerdotes.